Olá, família abençoada! Vamos para mais um Só por Hoje de hoje. O último Só por Hoje do mês. Confiança, 31 de janeiro. Só por hoje terei fé em alguém de NA, que acredita em mim e quer ajudar na minha recuperação. Texto básico, página 101. Aprender a confiar era uma proposta arriscada. Nossa experiência no passado como adictos na ativa nos ensinou que nossas companhias não eram confiáveis. Acima de tudo, não podíamos confiar em nós mesmos. Agora que estamos em recuperação, é essencial. Precisamos de algo a que nos apegar, em quem acreditar e que nos dê esperança em nossa recuperação. Para algum de nós, a primeira coisa que podemos confiar são as palavras de outros membros partilhando nas reuniões. Sentimos a verdade das suas palavras. Quando encontramos alguém em quem podemos confiar, fica mais fácil pedir ajuda. Quando passamos a confiar em recuperação, aprendemos a confiar na nossa. Só por hoje eu decidirei confiar em alguém. Agirei nesta confiança. Bom, pessoal, o texto vem falar de confiar, né? Confiar em outro ser humano, né? E não é fácil realmente, porque realmente quando nós estávamos na ativa, nós não podíamos confiar em ninguém, assim como nós não confiávamos em nós mesmos. Eu acredito que, falando de mim, né, eu tenho o hábito de julgar as pessoas ao meu espelho, né? Eu vejo o que eu sinto, o que eu penso e o que eu ajo, e dessa maneira eu julgo a outra pessoa com essa, vamos dizer assim, com essa equação, né? Eu penso, eu faria isso? Não, se eu faria, a pessoa também pode fazer, né? E partindo desse princípio, à medida que eu vou confiando mais em mim, que eu vou evoluindo e sendo uma pessoa melhor, automaticamente eu vou começar a crer que as outras pessoas também serão pessoas melhores, são pessoas melhores, né? É claro que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Você não vai confiar em todo mundo, porque senão você vai acabar criando uma expectativa de alguém que você pode vir a ser frustrado, né? Então, eu sou muito desconfiado. Acredito que existam bastante pessoas em recuperação com esse mesmo sentimento que eu tenho, né? De desconfiar das outras pessoas. Cara, desconfiar não é errado. Agora, fazer um julgamento errado é errado, né? Ter um preconceito é errado, né? Então, sempre quando eu conheço alguém, uma pessoa nova, o que eu faço, né? Eu fico mais retraído, né? Fico mais tranquilo. E o que eu começo a fazer? Começo a analisar a pessoa, né? De maneira que eu não venha a ter um pré-conceito dela, né? De maneira que eu venha a ter um conceito dela diante daquilo que ela age, né? Diante daquilo que ela faz, daquilo que ela fala, né? Mas principalmente diante daquilo que ela faz, né? Porque falar, até papagaio fala, né? Então, você começa a prestar atenção também no que a pessoa fala para ver se ela age da mesma maneira do que ela está falando, né? Se ela realmente pratica aquilo que ela está falando que acredita, né? E aos poucos, cara, você vai adquirindo a confiança. Então, o importante aqui é não julgar a pessoa de maneira errada, né? E fora das ações da pessoa, né? Eu tenho que julgar ela por quem ela é, né? Não por algo que eu acredito, né, que ela seja. E como é que eu vou descobrir quem ela é? Convivendo com essa pessoa, né? Tendo cautela, né? Você vai com calma, assim como tudo na vida a gente deve ir com bastante calma, com bastante tranquilidade, né? E observando a pessoa e aos poucos a gente vai sim confiando nessa pessoa, né? Você também não pode ser imaturo de sair confiando em todo mundo, ou só porque você gostou da pessoa, só porque a pessoa está bem vestida, ou tem uma boa fisionomia, ela é uma pessoa boa, né? Nós sabemos que a vida não é assim, não funciona assim. E agora uma coisa importante que eu achei que está escrita é que à medida que a gente confia, fica mais fácil de pedir ajuda, e isso é totalmente real, né? Eu tenho um grupo, né, de WhatsApp das pessoas que passaram a internação comigo, né? E uma coisa que eu sempre falo, sempre que eu coloco um novo membro, né, que saiu da clínica, já que terminou o tratamento, eu
coloco nesse grupo, que é um grupo de suporte, né? Além de ser um grupo, né, entre amigos, né, de pessoas que têm o mesmo objetivo, que é permanecer em recuperação, esse grupo é um grupo de amigos, né? Então o que eu falo, né? Que as pessoas devem sim conversar todos os dias. Nós devemos conversar todos os dias. Porque se nós temos uma amizade ali, né? Uma conversa bacana todos os dias, logo você está fazendo o quê? Você está exercitando a habilidade de pedir ajuda. Por quê? Porque se você, no caso, eu coloco um membro novo, né? Um membro que acabou de sair da sua internação e que está em recuperação. Se esse membro, né, vamos chamar ele de João, se o João não conversar com o pessoal, não conversar comigo, não conversar com os outros membros, logo, na hora que ele precisar de ajuda, ele vai ficar sem graça de pedir ajuda. Então, se a gente está conversando, se a gente está partilhando o tempo todo, automaticamente nós estamos exercitando a habilidade de pedir ajuda. Porque quando nós precisarmos, nós vamos ter esse elo já, essa ligação, essa conexão, que vai facilitar, né, o pedido de ajuda. E o pedido de ajuda é muito importante, né? Porque nós sozinhos, nós não vamos conseguir permanecer em recuperação. Nós precisamos de estar em comunhão, né? Em conexão com outras pessoas que também estejam em recuperação, para que essa recuperação funcione, né? E logo, a primeira coisa que eu preciso quando eu tenho algum sentimento de recaída, alguma vontade, algum comportamento, é de pedir ajuda, cara, né? Na realidade, eu treino isso, eu exercito isso, mesmo estando fora da clínica, né? Na clínica onde eu fiquei, você não podia falar, preciso disso aqui, preciso daquilo ali. Eu nem sei mais como falar sem pedir ajuda. Sempre quando eu preciso de algo, a primeira coisa que eu falo, me ajuda, me dá uma ajuda. Até para orar, até quando eu estou com uma dificuldade, né? O que eu peço para Jesus é ajuda. Jesus Cristo, eu preciso da sua ajuda. Espírito Santo, né? Mentor espiritual, eu preciso da sua ajuda, né? Porque eu estou numa situação assim assado. E praticar essa habilidade é muito importante, porque quanto mais nós tivermos facilidade de pedir ajuda, maior a chance da gente permanecer em recuperação, né? Assim, saindo um pouco desse texto, né? Saindo um pouco dessa mensagem, uma coisa importante que eu tive uma conversa até com um companheiro ontem, foi sobre psicóloga, cara. Cara, psicóloga é muito importante. É muito importante. Se você tá em recuperação, eu acredito que tem 3 coisas que você não pode deixar de fazer. Na realidade, 4, né? Primeira é buscar a Deus, né? Buscar seu poder superior, que no meu caso é Deus. Você precisa de buscar a Deus. Para quê? Para que você tenha a força, a energia que te falta para conseguir agir dentro de recuperação, né? Fica assim meio até complexo de falar qual que é a coisa mais importante, né? Mas eu acredito que a coisa mais importante para você conseguir permanecer em recuperação é querer, né? Você tem que querer. Tem que querer com todas as suas forças, com todas as forças do seu ser. Logo, você querendo, vai te faltar força em alguma área da recuperação. E aí você vai buscar essa força em Deus, né? A terceira coisa mais importante, então nós temos a primeira que é querer, a segunda que é buscar o seu poder superior. E a terceira, na minha opinião, é ir na psicóloga. Por quê? Porque a psicóloga, na minha perspectiva, é uma professora particular que vai te ensinar a lidar com seus sentimentos e transformar os seus comportamentos, né? É importante partilhar, né? Muito importante, mas nós não podemos trocar a terapia por uma partilha. Por que não? Porque na partilha muitas vezes a gente não tem retorno. Ou quando nós temos o retorno, ele não é um retorno tão assertivo quanto o retorno de um psicólogo, né? O cara estudou para aquilo, né?
Por mais que o psicólogo não saiba tudo, né, ele tem muito mais conhecimento, né? Principalmente se for um psicólogo que tá na área da dicção, né? É óbvio que eu vou te recomendar a estar, né, com um psicólogo que esteja na área da dicção. Por quê? Porque ele vai entender melhor, óbvio, né? Se o cara tiver, se o psicólogo, né, seja ele homem ou mulher, tiver relacionamento direto com um adicto, ou ele tiver sido um adicto, ou ele ser um adicto em recuperação, ele vai conhecer ainda mais sobre a nossa doença e vai poder nos dar um suporte ainda maior, né? Eu sugiro que seja um psicólogo adicto ou que trabalhe na área da adicção, né, que tenha contato com alguém que é adicto, né, porque ele vai conhecer melhor os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Em quarto lugar, é você estar próximo de outras pessoas em recuperação, seja na Irmandade, né, ou seja fazendo uma visita semanal a uma instituição onde tenha outros adictos, né, com o mesmo foco de estar buscando essa recuperação. Eu ia falar outra coisa, deixa eu ver se eu lembro. Esqueci que eu ia falar, era uma coisa tão importante. Lembrei. Por que ficar em recuperação é tão difícil? Né? Ali no grupo é o que eu tô falando, é muito interessante porque ali você vai tendo outras perspectivas e você vai vendo se o que você está pensando tem coerência, né? Ou não, né? Você vai aprender sobre isso com todas as pessoas que partilhar, né? Você vai começar a analisar as conversas, raciocinar dentro daquilo e ver se você está agindo da maneira correta ou não. Mas como eu disse, volto a reforçar isso, a pessoa que vai saber te ajudar nessa forma de como sentir, de como agir, de como se comportar, é o psicólogo, cara. Não adianta que não tem. Não tem outra pessoa que vai te ajudar tanto quanto. Então, se eu pudesse, de verdade, eu ia no psicólogo todo dia. Porque quanto mais eu for no psicólogo, mais eu vou aprender e mais eu vou ter um apoio para eu agir da maneira correta, para eu me comportar da maneira correta e para eu sentir da maneira correta, né? Para ter coerência nos meus pensamentos, nos meus raciocínios. Mas enfim, uma vez por semana é o mínimo, né? Eu devo ir na psicóloga pelo menos uma vez por semana, cara, né? Vamos quebrar esse paradigma de que quem vai no psicólogo é doido, ou sei lá, é Nutella, quem vai no psicólogo é Nutella, que não precisa disso, porque só indo na Irmandade, só partilhando, e bababá. Cara, é tudo mentira. É tudo uma coisa que não é real, certo? Então vamos partir para a realidade. Nós estamos em recuperação. Muitas das vezes nós nunca vivemos sãos, em recuperação, em sobriedade. Logo, nós não sabemos como sentir, como raciocinar e como agir. Então, nós precisamos de alguém que nos avalie e nos dê esse parâmetro, né? Segunda coisa, o psicólogo tem que ser uma pessoa que você gosta, que você tem afinidade, né? Além dele ser da área, além de ser uma pessoa estudada, ou ter um relacionamento com alguém que seja adicto, você precisa gostar dessa pessoa. Você precisa ter uma afinidade com ela, né? Deve haver uma conexão com essa pessoa. Porque se não houver essa conexão, logo você não vai conseguir confiar nessa pessoa, nem para se abrir, nem para contar os seus maiores defeitos, nem para escutar o que essa pessoa tem a dizer ao seu respeito, seja boa ou seja ruim, né? Se você não confia na pessoa, como é que você vai acreditar que o que ela está falando bem de você é real? Ou o direcionamento que ela está te dando é o correto? Você precisa ter essa confiança, né? E, cara, a gente estava conversando. Por que é tão difícil se manter em recuperação? E eu vou te explicar por quê. Diferente das outras coisas da vida,
Quando você está em recuperação, você não consegue, é impossível você estar em recuperação e deixar de fazer alguma coisa que a programação nos ensina. Por exemplo, eu estou em recuperação, mas eu não vou deixar de sentir rancor de uma pessoa. Sua recuperação, amigo, infelizmente não vai funcionar. Vai chegar em algum momento que o mal vai usar dessa pessoa na qual você tem rancor para te atingir e quase 100% das vezes isso vai te levar a recair, né? Outra coisa, eu estou em recuperação, eu não sinto rancor, eu pratico o programa, mas isso aqui eu não gosto de fazer, isso aqui eu procrastino. Por exemplo, ir numa consulta da psicóloga, né? Fazer terapia. Isso aqui tem semana que eu vou, tem semana que eu não vou, e tal, e vai levando com a barriga, vai chegar um momento que isso vai te fazer recair. Então, por isso que é tão difícil permanecer em recuperação. Porque em recuperação você não tem brechas. Você não pode escolher o que fazer e o que não fazer. É simples, é bem simples, cara. É praticar o programa. Se você não praticar o programa por inteiro, vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? Eu me lembro a minha primeira consulta com a psicóloga. Né? Eu estava partilhando com ela, né, minha primeira semana em sobriedade na rua, e eu estava contando para ela, agora eu não lembro o fato específico, mas nesse acontecimento, eu estava conversando com meu pai e ele me fez uma pergunta e eu tinha o hábito de mentir, né? A primeira coisa que eu fiz foi mentir. E era assim, uma coisa pífia, né? Muito pequena que não teria problema, né? Não geraria problema, né? Naquela situação. Ter mentido naquela situação não geraria problema. E era uma coisa, como eu volto a dizer, idiota, pequena. Porém, quando eu contei isso para minha psicóloga, ela já, não, peraí. Mãe, você está em recuperação. Você não ser honesto vai te levar a recair, né? Cara, acabou a conversa. Para eu estar em recuperação, eu preciso ser honesto. Volto a dizer, não tem como você permanecer em recuperação se você deixar de praticar uma coisa. Apenas uma coisa vai te levar à queda. Assim como as pequenas coisas te mantêm em recuperação, as mesmas pequenas coisas não praticadas te levam a recair. Então, buscando o equilíbrio disso, ao mesmo tempo que pode parecer difícil, não é assim tão difícil, né? Não é difícil ser honesto. É uma prática, é um exercício. E vai acontecer momentos que você vai errar. E o que a gente aprende com a programação? Reparar os erros, né? Então, isso foi o acontecimento foi numa quarta, na quinta-feira eu fui no psicólogo, na sexta-feira eu cheguei no meu pai, aquele dia você me perguntou assim, eu respondi no impulso e eu menti, né? Na realidade, a situação que aconteceu não foi essa, foi tal situação, né? Até buscando o jargão da clínica, né? Admito a minha falha e me prontifico a fazer o correto. Então é isso, cara. As pequenas coisas que você aprendeu dentro da instituição que vão te levar a ficar em recuperação. Não são difíceis de ser praticado, mas também não são tão fáceis porque você tem que praticar todas, né? E tá ali se cobrando, né? Eu tenho uma planilha no Excel de metas diárias. Você acha que eu consigo fazer todas as metas? Não consigo, né? É óbvio que tem... Por exemplo, essa semana eu não consegui gravar Só Por Hoje todo dia, né? Eu estava muito cansado e eu percebi que acordar mais cedo antes do meu horário habitual de acordar para vir trabalhar para gravar o Só Por Hoje estava me atrapalhando durante o dia, porque eu não estava dormindo o suficiente. Então o que eu fiz? Essa semana eu não gravei para eu não ficar mal, porque a coisa mais importante é a minha recuperação. Eu amo fazer os vídeos, eu amo
trazer a mensagem, poder ajudar outras pessoas. Porém, a coisa mais importante é que eu esteja em recuperação, é que eu esteja bem, porque se eu não estiver bem, como que eu vou poder ajudar os outros, né? Como que eu vou poder ser um servo na mão de Deus, do meu poder superior? Como é que eu vou conseguir, né, fazer aquilo que é a vontade de Deus? Como é que eu vou praticar? Eu não vou conseguir. Então, toda vez, eu estava até pensando nisso quando eu estava vindo para cá. Toda vez que eu tiver um problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar com tudo e resolver o problema. Vai chegar um momento que eu vou ter habilidade de resolver o problema e continuar fazendo tudo que eu faço ao mesmo tempo. Mas só por hoje, eu não tenho essa habilidade. Se eu não tenho, eu tenho que ser honesto. Eu preciso ser honesto comigo e ver que eu não tenho essa habilidade ainda. Se você não tem essa habilidade, irmão, para que forçar? Né? Vamos com calma. Vamos exercitar para nós adquirirmos habilidade e no momento que nós adquirirmos, nós podermos fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, é isso, cara, né? Eu vim pensando nisso e essa semana eu não gravei só por hoje, tá tudo bem. Porque eu não gravei para que eu estivesse bem, né? Porém, como eu volto a dizer, nós precisamos evoluir a cada dia, né? Então eu já organizei o meu cronograma para que isso não venha acontecer de novo. Mas pode ser que aconteça, né? Mas eu espero que dessa maneira como eu arrumei meu cronograma agora, isso não volte a se repetir, né? Porque para mim é muito importante poder ajudar, poder levar a mensagem, até porque quando eu estou trazendo a mensagem para vocês, eu também estou aprendendo, né? Eu acredito, eu creio que o poder superior está me usando, está me entregando pensamentos, raciocínios, né? E palavras para eu gravar. Logo, são muitas coisas eu entendo, eu sei, e outras coisas os raciocínios eles brotam na hora e isso me traz respostas, né, de coisas que eu ainda tenho dúvida. Isso também me ajuda a ler o Só por Hoje todo dia, né? Muitas vezes se eu não gravo só por hoje, eu não leio. Olha que massa, né? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô sendo inteligente, né? Não estou sendo prepotente. Eu digo assim, ó, estou tendo inteligência emocional para saber que um método que eu posso usar de ler e raciocinar sobre o Só por Hoje de hoje é gravando ele. Então eu uni duas coisas, né, para um bem maior. E é isso, pessoal. O vídeo já ficou longo, né, porque faz muito dia que eu não gravo, né, tem muita coisa para dizer, muitas coisas que aconteceram. Mas eu vou, né, gravar e deixar todos os vídeos já preparados, né, para não ter essa possibilidade de repente acontecer algo no dia e eu não conseguir gravar e não conseguir entregar o material para vocês. Então eu vou gravar 5, 7 vídeos aí para ter uma frente, né, e conseguir entregar um material aí para vocês. Bom, pessoal, então é isso, né? Fechamos o mês. Espero que esteja todo mundo bem, que todo mundo esteja forte em recuperação, que todo mundo venha estar se fortalecendo, que nós possamos começar um mês cheio da graça, da glória, da bênção de Deus, né? Declarando, né? Através do nosso poder superior, nós podemos alcançar tudo o que nós queremos, né? Basta nós também agirmos, né? Declararmos, acreditarmos, querermos e agir dentro daquilo que a gente, né, tem um propósito que aconteça. Eu peço a Deus, né, se você é uma pessoa em recuperação, eu peço a Deus que te fortaleça, que coloque as pessoas certas no seu caminho, que retire aquelas pessoas que não te levam para o bem, que não te levam para a recuperação. Retire essas pessoas do seu caminho, né? Que você tenha sabedoria, que você tenha clareza mental e espiritual, discernimento, né? Para afastar aquelas pessoas que não merecem estar próximo de você, porque você está em recuperação, né? Para que você venha permanecer, para que você tenha essa força, né? Essa força de vontade, né? De estar ali em recuperação, viver em sobriedade é tão bom, né? Peço a Deus, desejo que Deus te dê todas essas dádivas e todas essas bênçãos. Se você é um adicto que ainda está na ativa, cara, eu desejo que Deus te dê a dádiva da recuperação, né? Que Ele venha de uma vez por todas girar a chave, que você consiga pedir ajuda, que você não entre em mais um mês estando em adicção ativa, que você venha pedir ajuda, peça ajuda, né? Vamos sair
desse local de destruição, de amargura, de sofrimento. E vamos amanhã, vamos hoje, entrar numa nova história da nossa vida. Vamos fechar um ciclo na nossa vida. Vamos entrar em recuperação. É isso que eu desejo para você, meu irmão. E se você é uma pessoa que tem um ente querido, que está na adicção ativa, ou que esteja em recuperação, eu peço que Deus ouça a sua oração, que o Espírito venha falar através de ti, né? Quando você for conversar com essa pessoa, que você seja um canal de bênçãos na vida dessa pessoa. Porque logo você tem um poder no qual essa pessoa precisa, né? Você sabe como sentir, você sabe como agir, você sabe como se comportar sem precisar se drogar. Então você consegue ser uma bênção na vida dessa pessoa. Eu creio que você pode ser uma bênção na vida dessa pessoa através do nosso poder superior, né? E eu peço que você tenha, né? Eu espero que Deus, eu desejo que Deus te dê a dádiva, né? De você ter também esse discernimento, de saber a palavra certa, do Espírito vir te usar para você entregar a mensagem correta para essa pessoa, para que você haja com amor e consiga tocar de uma vez por todas no coração desse adicto que ainda está na ativa e consiga ajudá-la a entrar em recuperação. Beleza, pessoal? É isso. Valeu!